Nós vamos falar agora sobre um assunto que é bastante interessante, importante e que devemos dar uma atenção especial, que é a solidão. A solidão, principalmente a solidão do paciente idoso. Gostaria de começar assim explicando, né, a diferença entre a solidão e a solitude. Então, a solidão é uma sensação íntima de falta de conexão, certo, com as pessoas. Então, às vezes a pessoa nem está distante fisicamente, mas ela se sente isolada, se sente sozinha, né? E essa falta de conexão, ela vai trazer uma sensação de sofrimento, uma sensação de insegurança para a pessoa, e aquilo ali pode trazer diversas consequências, como depressão, pode favorecer o aparecimento de demências, né? O idoso ele começa a se sentir, né, como se não fizesse mais parte do mundo e acaba deixando de fazer coisas e se fechando cada vez mais, né? E em relação à solidão, não só essa sensação íntima de falta de conexão com a pessoa próxima, com um familiar, com um cônjuge, mas também existe um tipo de solidão que é a solidão coletiva, que seria o quê? Aquele idoso que ele perdeu a conexão com o propósito, né? Assim, com pessoas que pensam igual a ele, pessoas que têm uma ideologia, uma filosofia de vida ou uma maneira de viver, de ver a vida. É como se ele não tivesse inserido num grupo maior, né? Exatamente, é um tipo de solidão com o coletivo, Isso. né? E esse tipo de solidão também traz os mesmos prejuízos, né? Assim, traz um sofrimento significativo para o paciente. E aí uma palavrinha que às vezes as pessoas usam como sinônimo, mas não é sinônimo, é a solitude, né? Que é uma coisa diferente, na verdade. A solitude é você estar só, mas você está conectado consigo mesmo, está bem, não tem esse lado negativo da solidão, né? Isso. Você até prefere ficar só, mas você consegue ficar bem consigo mesmo, né? Você se sente, né, feliz com sua própria companhia, né? Exatamente. E Isso normalmente, é a solitude, né? isso. E normalmente a solitude ela é temporária, assim, um espaço de tempo onde a pessoa gosta de estar mais isolado, fazendo as coisas que gosta, lendo, ouvindo sua música, sentindo prazer naquilo ali. É totalmente diferente da pessoa que está sozinha porque não se sente conectada a nada, né? E esse problema da socialização, né, tem até autores que consideram como uma pandemia, né, esse prejuízo na socialização do mundo moderno, da sociedade moderna, né? Antigamente se tinha uma conexão maior com vizinhos, com amigos, né, tinha mais esse senso de comunidade. Hoje, nas grandes cidades foi ficando todo mundo preso no seu apartamento, cada um no seu quadradinho, né, andando de carro. E agora, depois da pandemia, as coisas chegam mais fácil até os apartamentos por aplicativo, então não precisa nem sair mais para comprar nada, né? Então, isso piorou, né? Na verdade, a pandemia isolou muita gente. O que a gente vê na prática do consultório é que, assim, tirando o fato de muita gente ter ficado viúvo, muitos idosos ficaram, perderam, né, os companheiros na pandemia, mas além disso, muitos grupos sociais se desfizeram, né? Eu já escutei vários relatos. Ai, a minha mãe fazia parte do grupo da igreja, mas depois da pandemia o grupo não voltou mais. Ai, minha mãe fazia parte de um grupo ali que ela ajudava, e aí depois uma faleceu, outra ficou com medo, outra ficou em casa. E aí os grupos foram se desfazendo. Então tem muita gente ainda com essa solidão, presa em casa, e isso é muito prejudicial, né? Como você falou, para várias patologias na psiquiatria. Então não adianta a gente ficar sempre atrás de remédio e deixar a doença chegar a acontecer e tentar gastar com exame e com remédio, se a gente pode tentar prevenir. E a socialização é essa pandemia do mundo moderno que a gente tem que tentar a todo custo, né, fazer o idoso voltar a se reconectar, né? Teve um estudo que eu achei também bem interessante, né, onde a pesquisadora ela comparou o efeito dessa solidão
né, ao efeito de fumar 15 cigarros por dia em relação à consequência de mortalidade. Então, assim, é tão danoso para a pessoa estar sozinha, estar se sentindo solitária, é tão danoso quanto a pessoa que fuma 15 cigarros por dia em relação à sua saúde no geral. O risco de morte é tão grande, tão quanto, né, Exatamente. o tabagismo. E aí as famílias perguntam, mas o que é que eu vou fazer, doutora, se ele não quer sair de casa, eu chamo, ele não quer, eu chamo para ela ir ali. Não é fácil, não é uma solução fácil, né? Sim. Se ela foi ficando, essa pessoa foi ficando isolada, é porque várias coisas foram acontecendo, algumas dificuldades físicas do envelhecimento, doenças, né? E perdas próximas de amigos, de parentes. Mas é por isso que a gente está dizendo que você tem que tentar se reinserir em outros grupos, né? Tentar novas habilidades. Quais são os caminhos, né? Isso. O caminho é realmente esse. Ou a igreja, ou trabalho voluntário, ou num curso para aprender uma língua, né? Tem muitos pacientes que estão voltando para a faculdade, fazendo cursos de 2 anos, né? Um curso superior de menos tempo, e de uma área que ela nunca fez, mas se interessou, tipo moda, culinária, e aí mudou totalmente a vida. O exercício físico, por exemplo, vai para a academia, conhece outras pessoas. Eu tenho vários pacientes que fizeram grupos de academia, né? Como chegaram lá sozinhos e começaram a interagir, e agora tem um grupo, ou na hidroginástica, ou numa dança. E aí a família pergunta, mas doutora, eu vou forçar? Tem que ser a força? Se ela não quer... Forçar é uma palavra muito forte, mas você tem que estimular e insistir muito. Porque se ela está em casa, a tendência é que ela fique em casa. Aí se você leva meio que a força, meio que insistindo muito, chegar lá, ela vai rir, ela vai gostar de um ali ela não gostou, de outro ela gostou, e começa, né? E assim vai interagindo. Vai conhecendo novas pessoas. Exatamente. Então, é melhor, o medo do desconhecido é muito forte no idoso, né? Ele não vai arriscar, começar uma faculdade nova, conhecer gente nova é mais difícil para o idoso. Sim. Mas se você vai tentando viabilizar esse caminho, mostrando os cursos que tem, vai junto, e aí aos poucos ela vai gostando, vai conhecendo e vai dando certo, né? Mas a gente tem que tentar de todo modo socializar, essa é a palavra do momento. E não precisa ser um grupo de 20 pessoas, de 40, né? Essa sensação de não estar só, ela pode ser sanada você tendo uma pessoa com quem você pode contar, uma pessoa com quem você pode conversar seus problemas, né? Uma pessoa com quem você pode sair, fazer companhia, né? Para ir tomar um café, para dar uma volta numa praia, num shopping. Tem um estudo também muito interessante que fala sobre isso, né? Eles foram estudar alguns centenários, não sei se na Itália, acho que foi na Itália. E aí eles viram que essas pessoas que viviam muitos anos, eles tinham contato íntimo e diário com poucas pessoas. Então não precisava ter um grupo muito grande, interagir com muitas pessoas sempre. O mais importante era que fosse diário ali. Sim. Ia na praça, ia na padaria e todo dia encontrava com aqueles 2, 3 amigos que ele podia conversar. Todo dia, né? Uma coisa mais frequente, mais duradoura, mais íntima, então não precisa ser qualidade, né? A qualidade é mais importante do que a quantidade. Do que a quantidade, né? Então, o que se fala de socialização é isso, é se sentir conectado, é ter propósito com um grupo, né? Sim. E ter com quem contar. Exatamente.